que dia lindo, me sinto contente. Oh, que dia lindo, me sinto contente. Me levanto, dou um salto, dou meia volta e me sento. Me levanto, dou um salto, dou meia volta e me sento. Quanto mais andamos juntos, amigos seremos. Quanto mais andamos juntos, amigos seremos. Porque o meu amigo é o seu amigo e o seu amigo é o meu também. Porque o meu amigo é o seu amigo e o seu amigo é o meu também. Amém? A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. E essa música nos lembra da Tia Leia, né, Tia Leia? Um super beijo pra você, viu, Tia Leia? Estamos com saudades, mas logo, logo nós estaremos todo mundo junto, né? Tia Leia gosta muito de louvar ao Senhor com essa música. E hoje, mais uma aula, nós vamos hoje para a lição de número 7 da aula da classe dos juniores, da nossa revista que fala sobre quem? Quem se lembra? Isso mesmo, sobre a vida de Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Nesse trimestre nós aprendemos várias situações em que Jesus passou, várias histórias de Jesus, sobre a vida dele. E hoje nós vamos aprender a infância de Jesus, que é o título da nossa lição. Mas antes de nós começarmos, vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia? Amém? Vamos fechar os nossos olhinhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma aula que o Senhor tem nos preparado para aprender da Tua Palavra, para aprender mais e mais da vida de Jesus, ó Pai, o Seu Filho. Senhor nosso Deus, prepara o nosso coração para receber a Tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Então, antes da gente começar, eu queria ler o nosso texto do dia. A nossa lição hoje tem como base o livro de Lucas, tá? Mas nós vamos ler o texto do dia que fica lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 20. Então você corre lá pegar sua Bíblia, você que ainda não pegou, e vamos acompanhar todo mundo junto? Já achou? Isso mesmo, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: texto do dia. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Então você já pode entender do que se trata hoje a lição. Hoje vai falar sobre obediência. Você é obediente ao papai e à mamãe? A Bíblia nos ensina que nós devemos ser obedientes ao papai e à mamãe, né? Então hoje nós vamos aprender que Jesus também foi obediente. Isso, porque Jesus, ele nasceu numa família terrena. Ele cresceu, ele foi criança, assim como eu já fui, assim como você é uma criança. Então, Jesus também passou por essa fase. E nós lembramos, só para a gente relembrar na lição anterior, que Jesus, ainda bebezinho, ele corria risco de vida, lembra? Que o rei Herodes, ele queria matar Jesus, né? Ele sentiu que estava sendo ameaçado, que o seu trono estava sendo ameaçado por Jesus. Então, Maria e José teve que fugir dali onde eles estavam, onde Jesus nasceu lá em Belém. Ele teve que fugir e eles fugiram para o Egito. Deus mandou que José fosse para o Egito, até que, né, as coisas que melhorassem ali por perto, né, e eles pudessem voltar. E Deus
quando Herodes morreu, Deus avisou José que era hora dele voltar. Então José, ele voltou. Se você não se lembra da história, pega o vídeo anterior aí para relembrar o que aconteceu. E então Jesus, ele cresceu em Jerusalém, porque foi aonde o pai, o José e Maria, levaram Jesus, aonde eles se sentiram seguros. Porque mesmo quando Herodes morreu, o filho dele herdou o trono. Então o medo ainda era que o filho dele fosse continuar o que o pai estava planejando. Então o filho dele, José, ficou temeroso. Então ele não voltou para Belém, ele foi para Jerusalém. Então, desculpa, gente, não foi Jerusalém, foi para Nazaré, onde eles moravam, isso mesmo, eles foram para Nazaré. A tia tá falando coisa errada. Então, Jesus cresceu em Nazaré. E eles foram ali e José obedeceu. Que eles foram para Galiléia, numa cidade chamada Nazaré, isso mesmo. Jerusalém é uma outra história que nós vamos contar hoje. Nós sabemos que naquele tempo eles comemoravam a Páscoa. Só que a Páscoa deles era um pouco diferente, né? Vocês se lembram que lá a festa da Páscoa, ela começou lá no Egito, na saída do povo de Israel do Egito, né? Então, para comemorar a libertação do povo de Israel, todo ano se fazia festa. E essa festa era a festa da Páscoa. Ela se comemorava todo o mês de Abib, que no nosso calendário significa o mês de abril, né? Então eles sempre comemoravam todo ano essa festa. E essa festa, ela era comemorada, se passavam 7 dias, a semana inteira em festa. Eles comemoravam e eles ficavam na presença do Senhor os 7 dias comemorando. Então, o povo, ele tinha aquele costume de ir para Jerusalém, onde tinha o templo, e lá eles comemoravam a Páscoa, passando 7 dias lá, comemorando a Páscoa, lá em Jerusalém. E a família de Jesus, todo ano fazia a mesma coisa. Só que naquele tempo, quando eles faziam uma viagem muito longa, assim, que era de uma cidade para outra cidade, eles costumavam sair em caravanas, juntava-se famílias, juntava-se os vizinhos, muitas pessoas assim, formavam uma caravana e saíam em viagem. E naquele tempo, eles saíam também assim em caravanas por conta também do perigo que tinha, né? De viajar sozinho. Uma viagem muito longa, porque era uma viagem feita a pé. Então, nós vemos que Maria e José todo ano ia. E então eles também participaram de uma caravana e foram para Jerusalém, no templo, para participar desta festa. Lá em Êxodos, capítulo 12, do versículo 1 ao 28, nós vamos ver melhor como que era essa Páscoa. Então, se você tiver curiosidade para saber como que era essa Páscoa, lá em Êxodos você vai encontrar tudo detalhadinho de como é, tá? Então, Maria e José saíram em caravana, junto com o restante do povo, para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E nessa época, desse fato que nós vamos relatar, Jesus, ele tinha 12 anos de idade. Jesus já era grandinho, né?
Então, mas ele era um menino muito inteligente. Ele era cheio da graça de Deus, ele tinha muita sabedoria. Muitos gostavam de conversar com Jesus, mesmo ele tendo pouca idade. Às vezes, o interesse de conversar com Jesus quando Jesus era pequeno era justamente por isso. Por ele ser tão criança e ele falava coisas sábias, né? Então, muitos gostavam de conversar com Jesus. Mas quando eles se preparavam para voltar, né? Estavam juntando as suas coisas para voltar para Jerusalém, viram que Jesus não estava por perto. Maria e José olhou e falou: onde será que está Jesus? E não achou Jesus. Mas, porém, como tinha muita gente, e às vezes Jesus ele ficava junto com outras crianças de parentes ou de vizinhos que estavam junto na caravana, Maria e José seguiu viagem achando que Jesus estava junto com o seu povo, com a turma ali da caravana. Então Maria e José seguiu viagem de volta. Esta viagem, gente, era um caminho muito longo, que você pode imaginar, naquele tempo não tinha carro, gente. Não tinha, não. Então José, eles ficaram já meio nervosos, porque eles não viam Jesus, e passavam um dia e não tinham visto Jesus, e perguntava para um e perguntava, até que chegou lá em Jerusalém. Chegando lá, ele olhou, bateu nas portas e falou assim: vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus? Ninguém tinha visto Jesus. Então Maria e José, o que aconteceu? Eles tiveram que voltar lá para Jerusalém. Eu estou fazendo maior confusão, né? Eles voltaram para Nazaré, que era a casa deles, tá? E depois chegou lá, não encontrou Jesus lá em Nazaré. O que aconteceu? Eles tiveram que voltar para Jerusalém para procurar Jesus, porque Jesus não estava em nenhum lugar lá com eles. Então eles voltaram para procurar Jesus. Depois de 3 dias procurando Jesus, vocês podem imaginar como Maria e José estavam aflitos e nervosos, né? A gente pode perceber que quando a mamãe ou o papai nos perde lá no mercado, eles já ficam nervosos, o coração já começa a palpitar. Imagine como que estava o coração de Maria e José, porque não achavam Jesus. E eles já tinham procurado em vários lugares e não achou. No último lugar que eles procuraram, sabe onde foi? Lá no templo. Isso mesmo. Chegando lá, adivinha o que eles acharam? Pois é, acharam Jesus. E Jesus estava conversando com uns doutores da lei. Olha aqui uma foto, um desenho que pode descrever aquele momento. Jesus, ele estava conversando com os doutores da lei e todos eles estavam assustados com tanta sabedoria. Como com um menino tão pequeno tinha tanta sabedoria e inteligência. Ele sabia de vários assuntos da Bíblia. E isso cabia apenas aos doutores. Vocês sabem o que é doutores da lei? Doutores da lei são aquelas pessoas que dedicam a sua vida a estudar a lei. Isso é, estudar a Sagrada Escritura. Então eles eram como se fossem mestres das coisas relacionadas à religião. Então esses doutores da lei, eles eram pessoas muito sábias. Eles entendiam tudo sobre a lei, tanto a lei das Sagradas Escrituras, né? A lei de Moisés, eles sabiam tudo sobre a Bíblia. Né? Que naquele tempo não tinha a Bíblia, mas tinha a lei de Moisés. Então eles sabiam tudo. E eles ficaram assustados de ver que Jesus também, com tão pouca idade, ele tinha muita sabedoria. E eles ficaram assim,
entusiasmado, e começaram a conversar, e o tempo foi passando, e o dia foi passando, e se passou um dia, 2 dias, e Jesus estava lá com eles. Mas será que a Maria ficou feliz de ver Jesus ali? Será? Eu acho assim que ela ficou feliz, mas ela ficou muito preocupada. Ela ficou muito nervosa porque não encontrava Jesus. E Jesus devia obediência a ela, porque ela era a mãe e José era o pai dele, né? Então Maria chamou a atenção de Jesus. Vamos ler o que aconteceu e o que Jesus respondeu para Maria, né? Porque Maria chamou a atenção de Jesus e depois Jesus respondeu a Maria. Vamos ver o que ele respondeu? Lá em Lucas, no capítulo 2, Lucas fica lá no Novo Testamento, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 49, que diz assim, ó, vai dizer o que Jesus respondeu para Maria, na hora que Maria vamos ler a partir do 48 para a gente entender melhor, tá bom? No 48. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você, né? Aí Jesus respondeu, no versículo 49. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Jesus, ele fez ali uma pergunta para Maria. Vocês não sabiam? Porque Jesus, com tão pouca idade, ele já entendia o seu propósito. Ele já sabia que ele era filho de Deus e que ele tinha uma missão aqui nesse mundo. Então ele estava o quê? Obedecendo a Deus. Ele estava na casa de Deus, que era o templo. Ele estava ali obedecendo a Deus. Mas então aí você pode perguntar para mim, tia, mas para a gente obedecer a Deus, a gente tem que desobedecer o papai e a mamãe? Que pergunta difícil isso, né? Será que para a gente fazer o que Deus quer na nossa vida, a gente tem que desobedecer o papai e a mamãe? Continuando aqui tem a resposta. Por quê? Nós sabemos que papai e mamãe foram pessoas que Deus colocou em nossa vida para nos cuidar enquanto a gente não tem consciência do perigo, consciência do que é bom, do que é ruim. Então Deus prepara pessoas para cuidar de você. Muitos às vezes não têm o papai, não têm mamãe, né, por algum motivo, mas Deus sempre prepara alguém para cuidar de você, ou uma tia, ou uma avó, ou um vô, né, pessoas queridas que querem o seu bem. Então elas, assim como elas querem o seu bem, elas também ensinam você, fala, olha, isso não pode fazer, olha, cuidado. E por isso que nós devemos obedecer, porque eles sabem o que é melhor pra gente. Nós somos crianças, nós não, vocês, né? Vocês são crianças. Então, crianças não sabem nada assim de experiências da vida. O papai e a mamãe, eles sabem o que é melhor para vocês. Então, por isso que devemos obedecer. Mas vamos ver aqui o que Jesus fez. Será que ele fez birra? Eu conheço muita criança que vai no mercado. Quando o papai fala que não vai comprar aquilo que ele quer, ele faz uma maior birra e se joga no chão e grita e chora e todo mundo fica olhando. Vocês já viram crianças fazer assim? Vocês não fazem não, né? Bom, que susto! Então, eu já vi crianças fazendo birra por tudo, por brinquedo, por coisa de comer,
né? Mas papai e a mamãe, eles sabem a hora de você ter aquilo. Eles sabem o momento certo, se aquilo vai fazer mal para você ou não. Então, por isso que nós devemos obedecer. Agora aqui, será que Jesus plantou a maior berreiro lá no templo e não quis voltar para casa? Vamos ler? Lá no capítulo 2, no versículo 50, diz assim. Não, a partir do 51, vamos ler. 51. Então, Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser o quê? Não ouvi. Isso mesmo. Obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Mesmo a sua mãe temendo, que nem aqui no versículo 50, que diz que eles não entenderam o que aconteceram. Mesmo eles não entendendo, ela guardou tudo aquilo no coração, porque ela sabia que Jesus tinha uma promessa aqui nesse mundo. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. E a hora de Jesus ia chegar. Então ela só estava cuidando de Jesus até Jesus ter uma certa idade, onde ele ia começar o seu evangelho, né? Então aqui nos fala que Jesus obedeceu. E por ele ter obedecido, o que aconteceu com Jesus? Vamos continuar lendo. No versículo 52. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Eu quero frisar aqui essa parte que fala assim, ó. Tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Eu quero que vocês entendam o quanto é importante Deus gostar de você. O quanto é importante Deus gostar de você. Aí você vai me dizer assim, mas tia, a Bíblia já diz que Deus nos ama. Ele ama mesmo. E ele ama todos nós pecadores, porque nós somos pecadores, lembra-se? Nós nascemos do pecado. Mas a obediência deixa Deus feliz. Ele deixa ele feliz. E a Bíblia mesmo nos diz, lá em Neemias 8:10, o que acontece quando Deus está feliz? A felicidade do Senhor é a nossa força. Nós encontramos força quando Deus está feliz conosco. Então nós temos que deixar Deus feliz. Nós temos que ser obediente ao papai, obediente à mamãe, obediente aos mais velhos. Não ser malcriado, entender quando aquele momento não é o momento de você ter alguma coisa que você quer. Você tem que entender. Então, Deus, ele fica alegre. E daí você tem forças para lutar, para vencer as batalhas. E até mesmo para lutar contra esse sentimento que às vezes deixa você triste. Por não ter alguma coisa que o papai e a mamãe não pode comprar. Ó, eu tenho uma visita aqui, ó, veio nos visitar aqui. Então, Deus, ele nos dá força para vencer tudo isso, toda essa tristeza, né? Então nós entendemos que Jesus deixava Deus feliz com tudo aquilo. E Deus, ele ficava muito feliz e aí ele dava mais força para Jesus continuar a batalha. Que nós possamos ter essa força, que é essa força de Deus em nossas vidas, amém? Então, aqui agora, encerrando, só para mim, vou ler aqui na minha revista, só para a gente encerrar. Jesus viveu uma vida de obediência a Deus e a seus pais. O desejo do Senhor é que sejamos seus imitadores. Presta atenção, né?
Nós temos que ser imitadores de Jesus. A obediência produz uma vida feliz e abençoada. Mas a desobediência muitas vezes nos impede de receber tantas coisas boas. Por isso, devemos nos esforçar sempre para obedecer ao Senhor e a nossos pais. Amém? Então, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos ter uma vida feliz. Para nós termos uma vida feliz, nós temos que obedecer. Amém? Gostaram da lição de hoje? Então vamos agradecer ao Senhor por mais uma aula? Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma aula que o Senhor tem nos preparado. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por nos ensinar que a obediência nos traz força, que a obediência deixa Deus feliz conosco. Ah, Senhor, que o Senhor possa nos trazer força, tirar toda a tristeza do nosso coração. Que o Senhor venha abençoar nesses dias difíceis de pandemia, aonde muitas vezes a doença, a tristeza vem de encontro às nossas famílias, aos nossos amigos. Ah, Senhor, nos livra de todo o mal. Nos cobre com Tua proteção, Pai, e nos livra, Senhor Deus, com Teu poder. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, por Teu Filho Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um, que vocês possam ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Até a próxima semana. Deus abençoe. Amém.